Hey, my student! Fala, garotão, tudo bem, menina? Meu nome é Hudson Ribeiro, sou professor de inglês e estou aqui junto com vocês e o Portal Evolve para a gente poder desenvolver aí uma longa relação até a prova do Enem. Então, vamos conversar um pouquinho sobre como é essa prova e como são as questões para que você tenha sucesso, para que você consiga resolver e, por que não, fechar essa prova. Bom, para você que nunca fez essa prova do Enem, é uma prova muito simples, muito tranquila de ser resolvida. São apenas 5 questões, todas de interpretação de texto. O que não significa dizer que você não precisa saber de vocabulário e entender de gramática. Muito pelo contrário. Quanto mais você souber vocabulário, melhor vai ser para você entender o texto. Isso é claro. Quanto mais você entender de gramática, melhor você vai conseguir compreender o que está acontecendo ali no texto, qual é o tempo verbal que está sendo usado, e, enfim, entender todas as minúcias daquele texto para você poder, então, marcar a alternativa correta. Então, como eu já disse, é uma prova que tem 5 questões e com uma particularidade. Todos os textos, eles são em inglês, com enunciado e alternativas em português. Facilita bastante a nossa compreensão, só que facilita para todo mundo. Então, está aí a necessidade de a gente acertar cada vez mais. Outra característica com relação aos textos é que eles podem se apresentar de várias formas, ou como a gente chama de diferentes gêneros textuais. Pode ser uma letra de música, pode ser um trecho de poesia, pode ser uma tirinha, uma charge, pode ser um texto informativo, enfim, ele pode aparecer das formas mais variadas. E normalmente é isso, para cada questão tem um gênero textual diferente. Então vamos ao que interessa, vamos lá começar a resolver algumas questões para você ter uma melhor noção, ter uma melhor dimensão de que essa prova não é nenhum bicho de 7 cabeças. Vamos lá dar uma olhadinha então na nossa tela aqui. Olha só, primeira questão. Nós temos aqui então um texto que é um poema, por Edna St. Vincent Millay. E ela diz o seguinte: Love is not all. It is not meat nor drink, nor slumber nor a roof against the rain, nor yet a floating spar to men that sink, and rise and sink again. Love cannot fill the thickened lung with breath, nor clean the blood, nor set the fractured bone. Yet many a man is making friends with death. Even as I speak, for lack of love alone, it well may be that in a difficult hour, pinned down by need and moaning for release, or nagged by want past resolution's power, I might be driven to sell your love for peace, or trade the memory of this night for food. It may well be I do not think I would. E quando a gente vai aqui então para as alternativas, ele diz o seguinte: de acordo com o poema, por falta de amor somos derrotados pelas dificuldades da vida. Letra B, há quem busque a companhia da morte por falta de amor. Letra C, a rotina diária que somos submetidos é capaz de pôr fim ao amor. Letra D, é melhor trocar as incertezas do amor por paz de espírito. Bom, então vamos falar um pouquinho aqui, antes da gente resolver a questão, sobre técnicas de leitura. Então, existem 2 técnicas que são muito difundidas, que são as técnicas chamadas de skimming e scanning. Skimming é quando você faz uma leitura geral, você dá uma olhadinha só para ver quais são as palavras que você conhece, ou os termos que você está mais familiarizado, e depois você vai para as questões, vai para as alternativas, e volta então para o texto para fazer a leitura chamada de scanning, que é uma leitura mais aprofundada, onde você vai ali destacar os principais termos e as principais frases, ou aquilo que chama mais atenção no texto, tá? Então, vamos fazer isso agora. Vamos voltar aqui então para o nosso texto. E aí você percebe que é um texto bem reflexivo, que fala de vida, que fala de morte, fala de amor e de amizade. E aí a frase que mais interessa pra gente é essa aqui, ó. Yet many a man is making friends with death. Então percebam que, deixa eu olhar para você de novo, como é um poema, né, um poema já escrito há muito tempo,
a linguagem nem sempre vai obedecer às normas gramaticais. Tá? Então tem essa coisa de licença poética, onde, né, é feita toda uma mistura gramatical, e aqui a gente está misturando, por exemplo, plural com singular. Essa é a nossa primeira aula. Na nossa terceira aula nós vamos ter falar um pouquinho sobre plural de substantivos, né, que, embora a prova seja de interpretação de texto, é bom a gente saber dessa gramática, já disse no começo e saliento isso. Tá? Então, voltando aqui para o nosso texto, ele diz o seguinte: many está no plural, são muitos. Men com A está no singular, você sabe que men no plural, que homem se fala, ou se escreve M-E-N. Tá? Então aqui está no singular, o verbo is também está no singular, que é o verbo to be. Então vejam que tem uma mistura aqui de concordância, mas isso é licença poética. E ela está dizendo aqui então que muitos homens estão fazendo amizade, ou estão virando amigos da morte. E onde é que a gente está retratando isso na nossa questão? Há quem busque a companhia da morte por falta de amor. Uma triste realidade que a gente está vivendo hoje, né? Apesar do poema ser antigo, isso está cada vez mais atual. Ok, então, essa é a nossa primeira questão. Questão 2. Agora nós temos aqui um cartoon, e ele está dizendo o seguinte: It's a sign of economic recovery. I finally got this part-time minimum wage job with no benefits. And I had to beat only 500 other applicants to get it. E o que é que diz nas alternativas? Esse cartoon foi criado pelo norte-americano Bruce Beatty em 2011. Nele o cartunista faz uso da ironia para: letra A, justificar a meritocracia como princípio de reconhecimento de igualdade de oportunidades. Letra B, identificar a garantia do salário mínimo como condição suficiente para a proteção da classe trabalhadora. Letra C, abordar os efeitos da precarização do trabalho nas sociedades contemporâneas. Letra D, propor que a empregabilidade leva à recuperação da economia e à justiça social. Então vamos voltar lá para o nosso texto. Vamos traduzir. É um sinal de recuperação econômica. Eu finalmente consegui este emprego. E quais são as características do emprego? Ele é part-time, ou seja, é um emprego de meio expediente. Quanto se paga por ele? O minimum wage, o salário mínimo, e ainda assim não tem nenhum benefício. Então vejam que não é nenhum emprego dos sonhos. E mesmo assim, ele teve que abater ou eliminar 500 outros concorrentes para consegui-lo. Então, apesar de toda a precariedade do emprego, tinha muita gente querendo, porque tem muita gente desempregada. Portanto, o que a gente está analisando aqui é exatamente os efeitos da precarização do trabalho nas sociedades contemporâneas, quando a gente precisaria tanto ter uma humanização, a valorização do profissional, mas cada vez mais os empregos estão virando coisas precárias. Questão 3, vamos lá? Então a gente está falando aqui de immigration, ou de imigração. Deixa eu voltar para você. Tem essas técnicas que eu falei, né, de que você faz uma leitura inicial, que é a leitura do skimming, você vai para as alternativas e volta para o texto para fazer o scanning. Particularmente, eu prefiro dar uma olhadinha nas alternativas e procurar o que é que eles têm no texto. Ou procurar no texto o que é que eu vou conseguir como resposta, né? Então vamos fazer isso dessa forma agora para você entender melhor como eu gosto de fazer, tá? Cada um tem sua técnica, cada um tem sua metodologia, eu tenho a minha, essa que eu estou indicando para você, e aí você avalia se vale a pena ou não. Então olha só como eu gosto de fazer. O post anterior aponta, letra A, as vantagens da globalização para o consumidor e os problemas causados pela imigração. Letra B, o impacto negativo dos processos migratórios no modo como as culturas vêm sendo globalizadas. Letra C, os efeitos da globalização no nosso cotidiano e o preconceito contra imigrantes. Letra D, o consumo excessivo de produtos estrangeiros no mundo capitalista contemporâneo. Vamos lá no texto. Your car is German. Your vodka is Russian. Your pizza is Italian. Your democracy is Greek. Your coffee is Brazilian. Your movies are American. Your shirt is Indian. Your oil is Saudi Arabian.
Your electronics are Chinese. Your numbers, Arabic. Your letters, Latin. And you complain that your neighbor is an immigrant. Então, olha só, veja quantos exemplos ele dá aqui, ó. Seu carro é alemão, sua vodka é russa, sua pizza é italiana, sua democracia é grega. Até do Brasil fala aqui, ó, do nosso café. Então, ele está mostrando aqui que a gente tem tantas coisas que a gente traz de fora, de outros países, para o nosso. E ele faz uma pergunta aqui, ó, intrigante. E você reclama que o seu vizinho é um imigrante. Então, para aquelas culturas onde eles reclamam que o país está se enchendo de imigrantes, mas tudo que eles têm, ou quase tudo, vem de outros países. Então, a gente volta para aqui, ó. Ele está falando das vantagens da globalização, até fala, mas aquele questionamento no final mostra uma outra coisa. O impacto negativo dos processos migratórios, pode ser. E como as culturas vêm sendo globalizadas, está mais ou menos. Os efeitos da globalização no nosso cotidiano, e o preconceito contra imigrantes, aqui está sendo bem mais exato sobre o que o texto está retratando. Então, quando a gente traz muita coisa de outros países, está falando de efeito de globalização. E quando ele faz aquela pergunta no final, você reclama dos imigrantes, isso é o preconceito contra imigrantes, é aquilo que a gente chama de xenofobia. Portanto, terceira questão, letra C. Vamos agora continuar então, questão 4. Vamos fazer na minha técnica? O texto anterior reproduz trechos de uma palestra proferida pela escritora nigeriana, está aqui o nome dela, em 2009. Segundo a autora, o fato de serem criadas para agradar aos homens faz com que as mulheres, o quê? Letra A, valorizem sua sexualidade ao longo de suas vidas. Letra B, cresçam vendo a dissimulação como algo normal. Letra C, sejam ameaçadas caso se tornem bem-sucedidas. Ou letra D, tenham suas vozes silenciadas pelos homens. Vamos voltar ao texto. Vamos ler em inglês primeiro, né? Para ter uma noção geral. We raise girls to cater to the fragile egos of men. We teach girls to shrink themselves to make themselves smaller. We tell girls, you can have ambition, but not too much. You should aim to be successful, but not too successful. Otherwise, you will threaten the men. We teach girls shame. Close your legs, cover yourself. We make them feel as though by being born female, they are already guilty of something. And so, girls grow up to be women who cannot see they have desire. They grow up to be women who silence themselves. They grow up to be women who cannot say what they truly think. And they grow up, and this is the worst thing we do to girls, to be women who turn pretense into an art form. Então olha só o que a autora fala aqui, ó, sobre como a mulher é tratada, sobre a discriminação com relação a mulheres. Então olha algumas frases de efeito que ela diz aqui, ó. Nós ensinamos as garotas a se fazerem menores do que elas são. Nós dizemos às garotas que vocês podem ter ambição, mas não demais. Que vocês deveriam focar no sucesso, mas não sucesso demais. Porque de outra forma, você vai ameaçar o homem. Então olha só quanta coisa aí fazendo com que a mulher se diminua, com que a mulher não se valorize. Então, ó, feche suas pernas, cubra-se. Então elas têm que ser femininas, mas pelo fato de serem mulheres, elas já são culpadas de alguma coisa. Então, muita coisa aí de efeito. E a frase que serve pra gente, a frase chave pra gente está aqui, ó. And they grow up, and this is the worst thing we do to girls, to be women who turn pretense into an art form. Ou seja, traduzindo essa frase aí, nós temos o seguinte: e elas crescem, e esta é a pior coisa que nós fazemos com as garotas. Serem mulheres que transformam a dissimulação em uma forma de arte.
Aqui está a resposta que a gente precisa. E aqui está dizendo, ó, vamos rever? As mulheres valorizem sua sexualidade ao longo de suas vidas? Não. As mulheres tenham suas vozes silenciadas pelos homens? Também não é isso. Elas sejam ameaçadas caso se tornem bem-sucedidas? Não, elas estão ameaçando os homens. Então, as mulheres cresçam vendo a dissimulação como algo normal? É isso que a autora fala, é isso que a autora protesta, é isso que ela está querendo dizer. Então, vamos combater então esse tipo de desvalorização às mulheres. Questão 5. Olha uma tirinha aí. Toda prova, praticamente, do Enem tem uma tirinha. Vamos fazer a leitura? Ele está dizendo assim, ó. I've broken up with Jim. Really? How could he cope with it? He doesn't know it yet. Twitter is down. Então, a primeira mulher está dizendo aqui, ó. Eu acabei com Jim. É mesmo? E como ele conseguiu lidar com isso? Pergunta a amiga. E é quando ela responde aqui, ele não sabe isso ainda. O Twitter está down, o Twitter não está funcionando. Então, a tira evidencia que as duas mulheres desaprovam o comportamento de Jim? Não, não é isso. Jim nem está sabendo de nada ainda. Letra B, as duas mulheres preferem conversar pessoalmente a usar mídias sociais? Bom, elas estão conversando pessoalmente, mas em nenhum momento está falando de preferência. Na letra C, a mulher de roupa vermelha desaprova o fato de a mulher de roupa verde ainda não ter conversado com Jim? Ela também não está falando em aprovar ou desaprovar. Ela simplesmente perguntou como é que ele está lidando com isso, como ele conseguiu lidar com isso. Letra D, a mulher de roupa vermelha ficou triste com a separação do casal? Ela também não esboçou nenhuma reação com relação a isso. Finalmente, a letra E, a mulher de roupa verde tentou usar uma mídia social para resolver seu problema ou para resolver seu relacionamento afetivo. Aí sim, é isso que a gente está falando, é isso que a tirinha está mostrando aí pra gente. Então percebeu que o Enem não é nenhum bicho de 7 cabeças, são 5 questões em inglês, dos mais variados gêneros textuais, e as alternativas todas em português. Aqui teve uma coisa diferente do Enem, tá? Que a maioria das questões tinham apenas 4 alternativas. E na prova do Enem são sempre 5 alternativas, tá? Na nossa segunda aula, no nosso próximo vídeo, a gente vai pegar questões de Enems anteriores, para você então ter uma real noção, uma real dimensão dessa atmosfera que é a prova do Enem, tá bom? No mais, a gente está aqui para tirar suas dúvidas, a gente está aqui para compartilhar aí uma série de lições até essa tão esperada prova, que a gente espera que você tenha todo sucesso, tá bom? Grande abraço, see you there, thank you very much, bye!